Bem-vindos ao Pulso da Indústria by Ecofiltros. Este é o ponto de encontro para profissionais que acreditam que a excelência industrial é construída com conhecimento, disciplina e troca de experiências. A cada episódio, conversamos com executivos que não falam de teoria, falam do que viveram, aprenderam e transformaram. Casos reais, decisões difíceis e aprendizados que só o tempo e a experiência ensinam. Nossas conversas tratam temas que importam para quem lidera operações industriais: eficiência, tecnologia, sustentabilidade, estratégia e, principalmente, gestão de pessoas. Se você é um profissional que não se contenta com o óbvio e busca referências de quem já percorreu o caminho, você está no lugar certo. Eu sou Humberto Stefanucci, atualmente diretor da Ecofiltros e com passagem pelos setores de energia, telecomunicações e farmacêuticas, onde liderei operações de empresas como Novartis, Biogen e Minarini. E hoje temos um convidado que traz uma perspectiva muito especial. Alguém que construiu uma carreira sólida em diferentes setores e hoje lidera com visão e propósito. Estamos recebendo o Breno Asprino, diretor da Polymix Ambiental e também da Polymix Concreto Estados Unidos. Breno, é um prazer enorme ter você aqui no Pulso da Indústria. Obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem? Tudo bom, e você, Humberto? Obrigado aí pela abertura, pelo espaço aí para a gente falar um pouquinho da indústria. Breno, vamos começar então. Vamos começar primeiro tentando te conhecer um pouquinho mais. Conta pra gente um pouco da tua jornada, de onde você veio, e como foi que você chegou a liderar essa operação em um grande grupo industrial como a Polymix. Sou administrador de empresas pela PUC e tenho um MBA de gestão empresarial pela Business School de São Paulo. Então, eu comecei no setor, na empresas químicas, na Bayer, na verdade, é pela Rex, uma empresa alemã, e depois ela foi várias fusões, aquisições e a Bayer, empresa química na área financeira, planejamento financeiro. Depois da Bayer, eu recebi uma proposta e fui para serviços. Na verdade, para a Telefônica, foi na época que, depois das privatizações, né, de telecomunicações no final da década de 90, a Telefônica no Brasil estava investindo em call center, trazendo isso para o Brasil. Ainda os call centers no Brasil eram feitos pelas próprias empresas e tive a oportunidade de participar do crescimento de uma empresa de call center, montando, fazendo essas terceirizações, novos contratos de call centers no Brasil. Algo que foi desafiador. Entrei, tinha 3, 4 mil funcionários e saí da empresa com 80 mil. E saindo da Atento Serviço, eu fui para o Citibank, para Credit Card, cartões Credit Card. Naquele momento, a Credit Card estava dividindo a base de dados, ou seja, metade dos clientes ficando para o Citi, metade dos clientes para o Itaú. Eu fui para o Citibank, serviço, um, um banco, enfim, dentro da estrutura do Citi, mas a parte de cartões, mas dentro da estrutura do Citibank no Brasil. Foi uma experiência diferente para mim, porque apesar de ter recebido um aumento na minha remuneração, salário, promoção, enfim, em praticamente uma semana eu já estava desmotivado. Pelo ambiente, pelo tipo de negócio, pouco desafiante, na minha opinião, o serviço, enfim. E depois acabei voltando para Atento, fiquei só um ano e meio no Citibank, voltei para Atento, na Atento, agora já na área de negócio, mais próximo dos negócios, mais próximo da área de precificação, negociação de contrato. A gente atendia as instituições financeiras, os bancos, então praticamente todos os call centers, todo atendimento terceiro dos bancos era a gente que fazia. Eu participava dessa unidade de negócio dentro da Atento, então foi aí que eu saí da parte financeira e fui mais próximo do negócio, mais próximo do cliente. Então acho que é aí que eu gostei, assim, que foi o gostinho de trabalhar mais parte na gestão do negócio, na gestão da empresa. E depois da Atento, eu entrei na organização Polymix em 2009. Já fazem 16 anos para 17 anos de Polymix, organização Polymix. A Polymix é uma empresa o nosso core business é materiais para construção civil.
concreto, cimento, agregados, argamassa, e eu entrei num processo de diversificação, investindo em outros negócios. Então, participei, minha principal função, participei do crescimento da parte de energia renovável, investimos em centrais hidrelétricas, plantas solares, eólicas, e isso liderei esses empreendimentos até 2023. Em 2015, 2013, né, iniciou, mas em 2015 a operação comercial iniciou, da Polimix Ambiental, um negócio de economia circular dentro da organização Polimix, uma unidade de negócio também, um negócio um pouquinho diferente, que é uma startup, algo que sai de um plano de negócio, e também participo da parte de internacionalização da Polimix Concreto, ou seja, o concreto fora do Brasil, Argentina, Colômbia, Bolívia, Peru e sul dos Estados Unidos, na Flórida. Muito interessante, Breno. E ver que dentro da sua carreira você passou pela parte de serviços, você passou pela parte financeira. Você no começo estava na indústria e acabou voltando novamente para a indústria, né? Olhando simplesmente esse setor industrial. Nesse mundo, muito se fala que a operação é o centro de custo e que o diferencial competitivo da empresa vem do marketing, do produto, da tecnologia. Qual é a tua visão a respeito? Roberto, eu acho que a operação é fundamental. Eu acho que, assim, lógico, numa empresa, num negócio, você tem que ter qualidade, você tem que ter produto, você tem que ter canal de distribuição, independente de como é, do que você faz e do que é a sua indústria, mas a operação, produtividade, competitividade é fundamental em cada negócio. Você queira ou não, você tem que ser sempre um pouquinho melhor que o seu competidor, entendeu? Que o seu concorrente. Então, você tem várias formas de ser competitivo. E uma delas é a operação. A operação é produtividade, é processo, não ter desperdício, e envolve produto também, qualidade. Então, isso é fundamental. Não adianta você ter marketing, canal de distribuição, venda, se teu pós-venda é horroroso, se você não, você tem um produto de qualidade duvidosa, ou se você não entrega o que o cliente está esperando, entendeu? Se você se posiciona com um produto de baixo custo, o cliente está esperando isso, entendeu? Agora, se você não se posiciona dessa forma e entrega isso, vice-versa, então não adianta. Então a operação é fundamental, não é um centro de custo, é um centro de resultado. Então é fundamental nas empresas e hoje ainda mais, que as cadeias são globais, o seu competidor nem sempre, ou na maioria das vezes hoje ele não está na esquina, ele está em outro lugar do mundo, enfim, normalmente na Ásia, né? Grande parte deles na Ásia, então assim, é competitividade. Você tem que ser extremamente competitivo, e isso está dentro de casa. Concordamos 100%, Breno. Eu entendo que você iniciou a Polimix Ambiental do zero, né? Quando a Polimix Ambiental chegou, você já pegou o projeto desde o zero, né? Conta pra gente um pouquinho sobre o que é a cultura, como é a cultura na Polimix Ambiental, e principalmente o que eu estou interessado em saber é o que ela tem de comum com o resto do grupo Polimix e o que ela tem de único, que é parte do DNA dessa unidade. A Polimix ambiental foi algo que a gente viu na China, eu vi na China em 2013. Na verdade, pneu é um problema no mundo inteiro. E as empresas fabricantes de pneu, eles investem muita tecnologia, R&D, muito tempo, dinheiro para ter uma performance num produto. É um produto de segurança, performance, tem vários tipo de performance para carga, para velocidade, enfim. Só que eles investem muito tempo, muito dinheiro para um produto, para ter muita performance, e na hora de destruir ele é difícil. Então, essa é a oportunidade. A oportunidade é como é que você faz para destruir algo que tem no mundo inteiro, ainda não se sabe. Você tem, o carro está saindo de combustão, está sendo elétrico, mas ele ainda continua com pneu. Então, vimos essa possibilidade, trouxemos para a realidade brasileira. É algo que, assim,
Empreender dentro de uma organização você está empreendendo, ou seja, você traz de uma ideia, de um sonho para transformar em realidade algo em escala industrial. A nossa cultura, a filosofia nossa Polimix, a gente tem uma filosofia muito consolidada. É muito fácil você olhar em todas as unidades de negócio, você percebe que, vamos dizer assim, a cultura é a mesma, a forma como a gente assim, a forma como a gente fala, a forma como a gente fala, principalmente na parte de negócio, cada um com as suas, vamos dizer assim, suas características. Como é uma empresa que não está só no Brasil, ou principalmente no Brasil, está em praticamente quase todos os estados, então tem sua cultura local, mas você consegue enxergar características da filosofia nos nossos integrantes, que a gente chama, nos funcionários, nos integrantes. Então é uma filosofia consolidada hoje. É uma filosofia baseada nos livros do Norberto Odebrecht, Sobreviver, Crescer e Perpetuar. Então, nós temos isso como nosso. A gente segue a filosofia, a gente acredita, na verdade. A gente segue porque a gente acredita nela. Isso que é o mais importante. Então, é pensar na grande empresa, mas sempre pensar pequeno, entendeu? E construir ela. Respeitamos muito o ser humano, os integrantes são parte fundamental do nosso negócio. A maioria dos líderes dos negócios, todos vieram praticamente de casa ou tem pelo menos 15 anos de Polimix. Então, é muito consolidado isso dentro da organização. A diferença da Polimix ambiental para os outros negócios é porque ela é um negócio diferente da maioria dos negócios que estão dentro da cadeia da construção civil. Então, concreto, cimento, agregados, os nossos caminhões de logística, principalmente para cimento, que começou. E a maioria dos negócios tem uma integração maior com a organização. Mesmo a parte de energia renovável, hoje praticamente 98% da energia que a gente consome nas nossas fábricas, enfim, a gente produz. Então, a gente é um autoprodutor de energia. Então, a política ambiental ela tem um pouquinho desse DNA de ser um negócio que não tem a parte dos pneus, enfim, mas é muito pouco você pensar nos pneus que vêm da Polimix. Então, ela não tem tanto. O business ele não é tão complementar ou que tem sinergia como os outros, mas ele tem o mesmo DNA, ou seja, DNA que eu digo, a mesma filosofia. Então, a gente pensa da mesma forma dentro da companhia. Sobreviver é competitividade. Crescer faz parte de qualquer negócio. Temos que crescer. Pode ser que muitas vezes e nesse segmento você não está conseguindo crescer, o caminho está sendo para outros. E perpetuar, que é o que as empresas buscam. Então, ser empresas de longo prazo, empresas centenárias. Né? Então, é basicamente isso. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Tá super claro. Inclusive, esse é um dos grandes temas que saiu num livro que chama Infinity Game, que justamente fala sobre isso, como perpetuar as empresas no tempo, né? Porque a gente está num momento que existe muita volatilidade, certo? Muitas empresas saem, muitas empresas crescem rápido e também acabam desaparecendo de modo rápido, seja por aquisição, seja porque terminou não conseguindo se adequar às mudanças do tempo. Agora, Breno, nós comentamos agora que a Polimix, você está desde o começo da Polimix Ambiental. Quando foi que ela iniciou? Ela iniciou a operação comercial em 2015, tem 10 anos. 2015, né? E eu entendo, Breno, que vocês estão passando agora por um momento já de crescimento. Conta pra gente, em geral, crescer o Parque Fabril é uma boa notícia, mas só quem passou por isso sabe o quão complicado é, né? Tanto em termos de capital, de pessoas, de processo. Qual o maior obstáculo que você encarou, está encarando, desde que a empresa decidiu expandir? Nós estamos em um momento de duplicação da nossa fábrica, né? Nós estamos dobrando a capacidade nossa instalada. É um momento. O, o começo é que quando você decide duplicar, por exemplo, uma planta, até ela estar duplicada são de 2 a 3 anos, se der tudo certo. Em 2, 3 anos, nós vivemos no Brasil, então é um país que um ano não é igual ao outro. Nós não vivemos, assim, se você pegar os últimos 30 anos do Brasil, acho que não teve um ano de sossego, vamos dizer assim, de paz. Então, o que eu quero dizer é, em 2, 3 anos as coisas mudam muito. Então, você tem que primeiro combinar com os astros, assim, das coisas
estarem próximas do que quando você montou um plano de crescimento. E depois é a execução dele, né? Você tem a parte de investimento de capital, tem a parte de licenciamento, tem a parte de nossos equipamentos, parte vem da China, parte vem da Europa, parte é no Brasil, e tem coisa dos Estados Unidos também, então tem toda uma logística, tem toda uma. A gente tem dentro da organização Polimix, a gente é industrial, dentro das nossas fábricas de cimento, argamassa, enfim. Então a gente tem uma equipe de projetos bem, vamos dizer assim, madura, ágil, que conhece a China, bastante equipamentos, enfim. Então a gente tem esse conhecimento em casa, mas sempre é um desafio, né? Então é o desafio desde o momento que você toma a decisão até a implementação e o startup da operação. Vamos dizer assim, os desafios só vão mudando, mas vamos dizer assim, não acabam, entendeu? Mas faz parte. Eu acho que é desafiante, é gostoso, é aprendizado, continua, como eu brinco, muito tempo perdi noites para fazer o negócio, vamos dizer assim, sair de uma startup para virar uma indústria. E agora continuo sem dormir porque estamos duplicando a indústria. Então faz parte dos desafios, né? É isso aí, pô. Agora, estava comentando sobre o crescimento da Polimix Ambiental, mas pelo jeito você gosta de desafio, você gosta de procurar encrenca, né? Porque estava comentando também que você está agora com o processo de expansão da Polimix nos Estados Unidos. Eu imagino que, falando em desafios, são grandes desafios, também são bem diferentes, né? É uma ordem de grandeza completamente diferente, imagino eu. O que você diria para um diretor-geral, para um diretor que está avaliando dar esse passo pela primeira vez? Ah, eu acho que o maior desafio quando você investe fora do seu país é primeiro que você não nasceu naquele país, você não tem. Qual que é o maior desafio, eu acho, de empreender nos Estados Unidos? Você não é americano, você não tem network, ou seu network é bem resumido, assim, você não tem contexto cultural. O que é um contexto cultural? Você chega hoje numa reunião no Brasil, ou em qualquer lugar que você vá, mesmo que seja fora dessa sua cidade, no interior, ou no Nordeste, onde for, você tem um contexto de país. Você tem algumas coisas que você consegue conversar, a viagem que você fez, o lugar que você conhece, isso, aquilo. Você não tem esse contexto quando você está no país que não é o seu, porque ele é reduzido. Então, isso te dificulta nos relacionamentos, no conhecimento. Então, isso demora um tempo para acontecer. Então, acho que o maior desafio quando você empreende ou quando você aumenta uma operação, enfim, é o contexto e o network que você não conhece. Ele é reduzido. Dizer que não tem, é reduzido. Tá? É o seu grande desafio. Conhecer as pessoas. E conhecer as pessoas não é simplesmente só conhecer, é credibilidade, é história. Você não estudou eu não estudei nos Estados Unidos, então eu não tenho contexto. O que eu aprendi na universidade é que a minha filha vai estudar na universidade, o modelo americano. Então, assim, você não tem esse contexto. Aí você fala, pô, você estuda em que universidade? A universidade tal. Pô, o time de lá, o time daqui. Isso você não tem. Então, isso é um limitante. Tá? Outra dificuldade é, da mesma forma que você não tem, a sua empresa também não tem. Você chega nos Estados Unidos, você não tem crédito. Então, mesmo sendo uma grande empresa fora, você chega aqui, você não é ninguém. Você é grande no Brasil, você não é grande nos Estados Unidos. Então, acho que esses são as principais dificuldades. Ser novo num lugar extremamente competitivo, extremamente com dinheiro, capital, ou seja, acesso a capital é muito mais fácil que na América Latina e na Europa também, o acesso ao capital. Então, isso não é. Isso é a pessoa, apesar de ter, vamos dizer, uma outra empresa menor, mas por ela ser americana, ela tem muito mais acesso a capital que você, que é uma empresa maior e não é americana. Então, esse é o grande desafio de investimento fora, principalmente nos Estados Unidos. É o acesso ao capital, conhecimento de pessoas, network, enfim.
Todos os outros, ou grande parte dos outros, é muito mais fácil. Por exemplo, você pensa 80%, 90% você pensa no seu negócio. No Brasil é 50% do seu negócio, 50% da burocracia, das mazelas do governo. Então, você foca 100% no seu negócio, ou grande parte assim. Então, a parte de licenciamento dá um trabalho, tudo, mas é tudo conhecido, vamos dizer assim. Você sabe o que você precisa cumprir. No Brasil já a situação é mais diferente. Então, assim, é, fora essa parte de você não ter o contexto, conhecimento, crédito, enfim, essa é a parte mais difícil de empreender. E competitivo, né? E você comentou sobre algo interessante, né? Sobre a questão também da mudança, uma cultura diferente, são contextos diferentes, né? E para mim também foi muito interessante quando eu comecei a lidar com empresas americanas, foi justamente esse fato que nós brasileiros, nós temos uma cultura que é de muito contexto e muita cordialidade. Enquanto o americano, ele tem uma cultura que é muito mais direta e muito mais objetiva. Então, para mim também isso daqui teve muitos choques quando eu comecei a trabalhar nos Estados Unidos ou com pessoas dos Estados Unidos, porque eu não tinha esse entendimento. E uma vez que você tem entendimento, você consegue também se adequar e fazer com que as coisas sejam mais fluídas, né? Assim, a gente tem um diferencial grande, eu acho que na nossa cultura no Brasil, é a flexibilidade, a agilidade, a gente é muito ágil, a gente toma decisão, a gente não está. Por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos com as tarifas do Trump. Se você pegar o histórico dos últimos 100 anos, as tarifas é uma coisa ou outra que muda. Óbvio, tem algumas coisas que eles se defendem, principalmente, carro chinês para entrar nos Estados Unidos é 120% de imposto. Tem uma média, enfim, mas é 120% de imposto. Quem mudou foi o Biden, não foi nem o Trump, estou nem dizendo de política. Mas fora isso, muitas coisas são conhecidas, entendeu? No Brasil, a gente lidar com coisas novas todos os dias, entendeu? Ontem mudaram uma coisa no Congresso, vai mudar as leis trabalhistas e a partir de semana, do final de semana agora, a gente já tem que se adequar, ou temos que estudar o que a gente vai fazer. Então, assim, não é que a gente sabe que essa não vai ser a última. Essa é da semana, essa é do dia, da semana. Então a gente tem essa capacidade de se adequar, de entender o que vamos fazer, como a gente vai, enfim, a gente faz parte do que a gente nasceu. A história de a gente trabalhou, a gente conheceu superinflação no Brasil. Então, nós temos essa flexibilidade, essa agilidade que o americano não tem. Então, isso é um diferencial nosso fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos. Exato. E você já pela segunda vez já acabou dedurando com a tua idade, né? Porque falar de superinflação realmente é para gente da tua época e da minha época. A gente era pequenininho, mas a gente lembra, né? Justamente, não falando sobre flexibilidade, falando sobre todos os desafios que nós temos no Brasil, eu diria que nos últimos anos, principalmente, os diretores gerais tiveram que navegar uma sequência de crises que são precedentes. A gente está falando da pandemia, está falando da ruptura do supply chain que isso levou, a inflação, instabilidade política e também cambial. O que essa sequência de turbulência te ensinou sobre liderança? Olha, Beto, os últimos 10 anos, não que antes não fosse, mas os últimos 10 anos foram desafiadores, né? Eu acho que o mais importante, eu acho que a gente tem que aprender o que a gente aprendeu, o que eu aprendi. Primeiro, não pode se desesperar, entendeu? Que o mundo não vai acabar, entendeu? Assim, não vai acabar o mundo e a gente tem que conseguir, tudo tem oportunidades. Eu acho que todos esses movimentos, todos esses momentos trouxeram oportunidades. E quem consegue a leitura, a agilidade de captar isso mais rápido, sai na frente. Então a gente em alguns negócios, por exemplo, a gente conseguiu captar, na maioria dos negócios a gente conseguiu captar isso. A gente estava com equipe treinada, fábricas com manutenção prontas. Então, na hora que se o mercado voltou, o mercado deu aquela travada, por exemplo, na pandemia, voltou, nós estávamos preparados para ele. Então, isso muito à base das nossas manutenções preventivas, corretivas, capacidade instalada, nos momentos, vamos dizer assim, os anos que antecederam, que anos foram de crise,
nós não deixamos de fazer a lição de casa. Então, na hora que teve uma demanda que ficou represada, na hora que veio o mercado, a gente estava preparado para absorvê-lo. Então, eu acho que é isso. Então, você tem que tem que ter calma, tem que conseguir ler, tentar ler o que está acontecendo. O mundo não vai acabar, e na hora que você achar, vai ter oportunidade e se age e fazer acontecer. Entendeu? Então, acho que é isso que eu aprendi, a gente aprendeu, continua tendo, né? As oportunidades, assim, no Brasil ou fora, o mundo tem guerra hoje, o petróleo alto, o preço. Então, assim, surgem oportunidades. Temos que entender aonde elas estão e ser competitivo. Então, acho que o mais aprendi é isso, a leitura. Exatamente, tem todo o sentido do mundo. Mudando um pouco de assunto, a gente falou agora sobre o crescimento do Parque Fabril, a gente falou um pouco também sobre o crescimento externo, fora do Brasil. Uma pergunta teórica, uma situação teórica. Se você tivesse que apresentar a indústria brasileira para um investidor estrangeiro que nunca esteve no Brasil, quais seriam os 2 ou 3 argumentos mais fortes que você usaria? E depois me conta também qual você acha que é o grande problema estrutural da indústria brasileira, ou pelo menos o que mais te frustra. É nítido que as empresas, principalmente multinacionais, por que elas não saem do Brasil? Porque o Brasil tem uma escala. É um país de 215 milhões de habitantes, um país jovem, um país que tem muita coisa para ser feita, ou seja, a infraestrutura é precária. A infraestrutura precária ela tem dois lados. Um é que ela é precária, que ela é ruim e ineficiente. A outra é tem muita coisa para fazer. Então, eu acho que o que a gente, como vender o Brasil? Primeiro, tem muita coisa para fazer. É um país que tem escala, ou seja, tem um mercado consumidor muito grande. Tá? Um país jovem, então eu acho que mais nessa parte de escala, oportunidade e muita coisa para fazer. Tá? E é um país que tem. O Brasil é o maior desperdício do mundo, porque é o único país no mundo que poderia ser competitivo igual aos Estados Unidos. Nós temos comida, comida, nós temos energia renovável e barata. Ela é barata para produzir, ela chega cara no consumidor final porque ela tem muito imposto e encargos, mas ela é barata para produzir. Tem poucos, assim, é um clima ameno, vamos dizer assim, não é nem um clima muito forte, sol, e tem água, muita água. Então a gente tem o básico para qualquer lugar que você queira. Você tem comida, água, energia e recursos minerais. Então você tem tudo. Então eu acho que é isso que a gente vende, isso que você tem que vender, por isso que as empresas ainda estão no Brasil, tá? Porque ela enxerga que o Brasil, um dia esse futuro vai chegar. É o que a gente acredita. E a parte difícil é a parte burocracia estrutural, né? A parte, eu acho que é basicamente burocracia, tamanho do Estado e estrutura de impostos, trabalhista, enfim, esses são, e a parte jurídica também. Assim, o passado, ele não é passado no Brasil, ele pode virar presente. Então, acho que são essas 3, 4 coisas: burocracia, impostos, tamanho do Estado e o judiciário, que tem que ser algo que você tem que ter confiança. O que aconteceu, aconteceu. Plenamente. Breno, já se passou já aqui quase meia hora, não gostaria de também tomar muito mais do teu tempo. Uma última pergunta, para finalizar. Que conselho você daria para quem está começando na área industrial? Olha, a área industrial, hoje a gente tem uma indústria, vamos dizer assim, moderna, né? Porque a gente fala tem a indústria do passado e hoje já tem uma indústria moderna que tem IA, automação, IA, data center, que não deixa de ser uma indústria, tá? E tem um mix disso, ou seja, você não consegue hoje no futuro próximo, mas hoje você já não vai conseguir produzir coisas como um carro sem inteligência artificial. Então, o conselho, a primeira coisa é que eu acho que, queira ou não, as empresas ainda são e vão ser por um bom tempo de pessoas. Então, você tem que tem que procurar, tem que saber entender, tem que saber ser um bom gestor de pessoas.
Esse é o grande segredo de qualquer indústria, de qualquer negócio. A inteligência artificial vai substituir alguns trabalhos, funções? Sim, vai substituir. Mas empresas continuarão sendo por pessoas. Então, acho que na indústria, ou em qualquer negócio, mas principalmente na indústria, é ser um bom gestor de pessoas. Ser uma pessoa que consiga saber tirar o máximo de diferentes perfis, diferentes tipos de pessoa, gostar. Então, eu acho que quem está começando tem que se atentar a isso. As empresas ainda são e vão ser, são gestores, pessoas que estão ali na frente. E tecnologia, eu acho que a gente tem que conhecer, tem que saber as ferramentas que existem, IA, enfim, que é a principal hoje. Era a internet, agora com IA, então tem que conhecer, tem que saber como ela pode te apoiar, te ajudar, te deixar mais eficiente, ágil para as oportunidades que vão ter. Então é pessoas e tecnologia. Breno, queria te agradecer de forma especial por compartilhar a tua experiência, tua visão prática e os aprendizados acumulados ao longo de uma grande trajetória na indústria. Você trouxe hoje reflexões extremamente valiosas sobre gestão, sobre eficiência operacional, estratégia. Muito obrigado por uma conversa rica em conteúdo prático e que certamente ajudará profissionais de toda a indústria. Obrigado, Alberto. Obrigado pelo convite, por esses 30 minutos que a gente bateu um papo, falar um pouquinho da minha trajetória, falar um pouquinho de indústria, as diferenças Brasil e empreender fora. Obrigado. Obrigado também por estar aqui para a participação. Valeu. E também queria agradecer a você que nos acompanhou até aqui. O objetivo do Pulso da Indústria é justamente conectar conhecimento, experiência, inovação. E se você gostou desse episódio, acompanhe os próximos programas. Continuaremos trazendo líderes que compartilham ideias e soluções para tornar essa indústria cada vez mais eficiente e preparada para o futuro. Eu sou Humberto Stefanucci e este foi mais um episódio do Pulso da Indústria. Até a próxima.